conhecer mais sobre Jesus além da Bíblia, tá? Então Jesus, ele tem muitos livros que ele falou com os apóstolos, com os discípulos, que não foram colocados na Bíblia, então meu intuito aqui é trazer esse conhecimento para todos, tá? Isso aqui não é uma religião, não é uma igreja, não estou montando nada, só mostrando para vocês que existe, e quem quiser se aprofundar e ler, leia, tem vários vídeos meus aí lendo e tentando esclarecer uns termos confusos. Eu não sei tudo, tá? Se vocês perguntarem alguma coisa e eu não souber, aí vocês orem e peçam para Deus falar, porque Deus fala comigo. Boa noite, Kleber, tudo bom, meu amigo? Que bom que conseguiu entrar. Eu vou ler hoje o Evangelho da Verdade e tentar explicar um pouco. Eu terminei hoje de traduzir ele para o inglês, eu estou traduzindo a maioria dos livros passando para o inglês para depois publicar a Bíblia Agnóstica em inglês aí na Amazon também, para atingir mais pessoas. Tem uma tradução em inglês direto só de Nag Hammadi, né, que a gente tem a tradução, mas são poucos livros, então eu estou fazendo e colocando também da forma como eu entendo. Então eu vou ler aqui, sem delongas, o Evangelho da Verdade. O Evangelho da Verdade é alegria para aqueles que tenham recebido do Pai da Verdade a graça de tê-lo conhecido, por meio da força da palavra lançada no pleroma. O pleroma são todas as emanações do Pai. Para quem nunca ouviu essa palavra pleroma, é como se fosse tudo que o Pai ele é invisível e ele se manifesta a todos os universos através do pleroma. Sempre a palavra pleroma são as emanações do Pai, a forma como ele se manifesta. Então, ele se manifesta através do Espírito Santo, através de Jesus. Jesus é um pleroma, o Espírito Santo, os anjos, os arcontes, tudo isso são manifestações do Pai. Seja sete, seja damas, cada coisa que você ouvir vai ser uma parte do pleroma, tá? O pleroma é o todo, é quando você une tudo e essa glória do Pai, quando fosse a glória dele, que é o que a gente vê. Então, quando você vê o Pai, isso é o pleroma. Tá? Aquele que está na mente e no pensamento do Pai, ou seja, aquele que é chamado como o Salvador, que sendo o nome do trabalho que está prestes a desenvolver para a redenção daqueles que eram ignorantes da presença do Pai, enquanto em nome do Evangelho está a proclamação da esperança, sendo descoberta por aqueles que a buscaram. Então aqui ele está falando que esse nome do Evangelho da Verdade é a verdade, que são as boas novas que Cristo trouxe sobre o Pai, que o Pai era desconhecido. Então sempre que ele fala que o Pai era desconhecido e que todos eram ignorantes da presença do Pai, quer dizer que mesmo os judeus, eles não conheciam o Pai. Então o Deus que eles adoravam, que eles adoram, não é o Pai de Jesus, senão eles falariam que eles conheciam o Pai. Sempre nesses livros eles falam da ignorância. E o erro é que eles não conheciam o Pai. Então eles adoram um Deus, ou Elohim, né, que são os deuses, ou os arcontes, mas não conhecem o Pai. Por isso que Jesus falou, antes de que eu viesse, ninguém conhecia o Pai. Só eu vi o Pai, e só eu venho do Pai, só eu posso falar do Pai. Então nem Isaías, nem Davi, nem Salomão, nem Moisés não viram o Pai. Então quem Moisés viu na sarça ardente não é o Pai. Quem Isaías viu lá no livro dele, que ele fala, Jeremias viu, não é o Pai, tá bom? Quando a totalidade foi em busca daquele pelo qual eles surgiram, e a totalidade estava dentro dele. Aqui a totalidade é o todo, é tudo que está fora, que está fora do Pai, que é o universo, que é o todo. Nós buscamos voltar a ele, porque nós estamos fora, nós fomos distribuídos aí pelo mundo e várias, como se fossem centelhas divinas dele, como se ele fosse a luz e nós fôssemos uma fóton de luz. E aí a nossa ânsia é por voltar, e não só a gente, os anjos e qualquer coisa que tenha vindo dele. Quando a totalidade foi em busca daquele pelo qual eles surgiram, e a totalidade estava dentro dele, o incompreensível, o inconcebível, aquele que é superior a qualquer pensamento. A ignorância sobre o Pai gerou angústia e terror.
e a angústia cresceu tão sólida quanto a névoa, para que assim ninguém fosse capaz de ver. Por esse motivo, o erro se tornou poderoso. Gerou-se em sua própria matéria de forma insensata, não tendo conhecimento da verdade. Partiu rumo à criação, preparando com força e beleza o substituto para a verdade, ou uma imitação da verdade. Então aqui ele fala do erro, como eu falei, que são os arcontes e Adabaoth, o Sabaoth, todos os arcontes, eles são da matéria, e eles criaram, por causa da ignorância deles com relação ao Pai, uma imitação da verdade, porque aqui ele fala, eles não tinham conhecimento da verdade. E aí ele partiu rumo à criação. Tentaram criar algo imitando aquilo que existe acima do oitavo céu, para quem é gnóstico já entende um pouco mais. Isso não serviu, entretanto, como uma humilhação para ele, para o Pai. O incompreensível, aquele inconcebível, pois para eles não era nada. A angústia e o esquecimento e a criatura do engano, enquanto a verdade estabelecida é imutável, imperturbável e perfeita na graça. Por este motivo, desprezem o erro. Ele fala que desprezem o erro. E aí ele fala, desprezem o erro por quê? Porque isso não humilhou o Pai. Mesmo essa imitação que eles fizeram nesse mundo pequeno aqui na Terra, ou nesse universo do caos, não poderia humilhar nem tocar o incompreensível e inconcebível, que o Pai ele é inefável. E aí ele fala que essa angústia, isso para ele não é nada, esse terror, esse medo, isso aqui para ele não é nada. Para o Pai não é nada. E aí ele fala, porque a verdade ela é imutável, imperturbável e perfeita na graça. Então sempre que vocês veem que existe quando eles falam, Deus se arrependeu, Deus teve medo, Deus brigou, Deus mandou matar, Deus se arrependeu, isso não é o Pai, porque o Pai não se arrepende, o Pai não tem essas qualidades humanas de medo, dessas coisas de angústia, igual o Deus de Israel lá, que tem toda hora, tira o povo do Egito, aí se arrepende porque o povo não fala, e eles iam ficar 40 dias, aí fica 40 anos sofrendo, aí o povo adora um bezerro, ele abre a terra, engole todo mundo, aí manda matar quem não fizer, mata os egípcios, mata os outros povos que falam que não é de Deus, aí manda matar as crianças, manda matar todo mundo. Isso não é o Pai é o bem, o Pai é bom, o Pai não tem maldade, tá? Então esse é o conceito. Pois ele não tem raiz. Então a gente despreza o erro, pois ele não tem raiz. Perdeu-se na névoa em relação ao Pai, enquanto estava envolvido preparando os trabalhos e os enganos e os terrores, para que por meio disso pudesse induzir aqueles no meio do caminho e capturá-los. Então ele fala aqui da estratégia, né, que esses arcontes eles tiveram para angustiar as pessoas, colocando aquelas leis, principalmente em Deuteronômio, sei lá quantas leis tem, acho que é mais de 200 leis, de doutrinas e de trabalho, que a pessoa tinha que ter o sacerdote, aí um sacerdote que fazia alguma coisa, outra pessoa tocasse na arca, morria, e aí a pessoa, se alguém matasse, tinha que morrer, se eu roubasse, tinha que perder uma mão, e todas essas leis e regras que existiam e hoje as pessoas colocam ainda nas igrejas, isso vem dos arcontes, tá? Então ele fala que eles fazem isso com trabalhos, enganos e terrores, colocando medo nas pessoas. Daí fala, se você não fizer isso, você vai ser excomungado, você vai ser excluído da igreja, você vai ser excluído do meio. E muitas coisas ruins, né? Não só no judaísmo, mas também em outras religiões aí, que eu não vou falar o nome, mas tem também penas de morte por algumas coisas. E aí ele fala disso. E aí ele fala, porque por meio disso pudesse induzir aqueles no meio do caminho e capturá-los, que é aqueles que são da luz, mas estavam os pequenos perdidos, eles querem capturá-los, as almas imortais que estão ali em dúvida ainda, que não conhecem a verdade, o Pai. O engano do erro não foi revelado. Não é apenas aqui está em reticências que foi perdido do Pai.
O engano não foi trazido à existência pelo Pai, apesar de que, de fato, veio à existência por causa dele. Aqui, quando ele fala isso, ele já está falando do erro da Sofia, que a Sofia quis criar algo sem o Pai, por isso que ele fala, o erro não veio à existência pelo Pai, porque ele veio sem o Pai, mas veio por causa dele, porque nada foge da vontade dele, ele tinha conhecimento que a Sofia iria querer fazer algo, querer fazer o demiurgo sem o Pai, e aí criar esse erro que é a falta da luz. Tudo que é escuridão é a falta da luz, que é a falta do Pai. O engano não foi trazido à existência pelo Pai, apesar de que de fato veio à existência por causa dele. Entretanto, o que surge como existência nele é o conhecimento, que aparece para que o engano possa ser banido e para que o Pai possa ser conhecido. Então, o erro dos arcontes acaba quando vem o conhecimento, que é a gnose, que é o conhecimento do Pai. E aí acaba todo o poder dos arcontes e todo o poder do engano. Então, o que eu faço aqui, o que é a gnose, é o conhecimento do Pai. É você conhecer o Pai, que existe esse inconcebível, esse inefável, esse incompreensível, que é o Espírito invisível, que é o Pai, e ele está dentro de você, como está fora, você está nele, que ele engloba tudo e não é um velho de barba branca, um deus com cabeça de animal, uma serpente, nada fora, não é algo que está lá no céu, ele está dentro de você. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus está entre você, está dentro de você, está fora, está dentro porque está em tudo. Então quando você tem esse conhecimento, a ignorância e o erro se extingue, porque daí você não deixa nenhum arconte, nenhuma igreja, nenhum papa, nenhum rabino, ninguém te determinar o que você tem ou não fazer para se religar ao Pai, porque você sabe que você é um com Ele, que você vem dele. Então esse é o conhecimento do Pai, isso é a gnose. Entretanto, o que surge como existência nele é o conhecimento, que aparece para que o engano possa ser banido e para que o Pai possa ser conhecido. Desde que o engano veio à existência, porque o Pai não era conhecido. Então, se o Pai se tornar conhecido, o engano deixará de existir desse momento em diante. Então, a partir do momento que o Pai passa a existir, que você começa a conhecer o Pai, o engano, o poder dos arcontes e todas essas regras, essas doutrinas, o poder deles some e desaparece. Então, se o mundo inteiro conhecesse o Pai dessa forma, todo o poder desses arcontes, dessas religiões aí de engano, de prisão e de religiosidade, que pensam na matéria, né? Que as pessoas pensam que Deus está em Jerusalém, está numa terra, Deus vai vir em Jerusalém, a terra santa. Eles pensam que é algo material, e as pessoas pensam, o Templo de Salomão é o lugar onde Deus está. Pensam que Deus está fechado em um lugar físico, ou atrelado a algo, a uma cruz, atrelado a um santo sudário, a algo que eles chamam de sagrado, uma imagem, um amuleto, mas Deus não está em nada material, Deus é espiritual. Então quando você começa a ter essa compreensão e não associar Deus a nada material, a nada existente aqui, mas sim a algo que está dentro de você, a energia que faz você viver, que te dá vida, que te dá esse raciocínio, pensa que Deus é a mente, esse raciocínio, essa sua capacidade de raciocinar, de pensar no espiritual, no que é imortal. Então esse é o Pai dentro de você falando com você, e o Espírito Santo fala com você como se fosse sua intuição, te dá toda a direção, e Jesus está em você também, que os três são um. Continuando. Desse modo, o evangelho daquele que procuramos e que foi revelado àqueles que são perfeitos, através das misericórdias do Pai, o mistério oculto, Jesus o Cristo. Iluminados serão aqueles que estavam na escuridão, guiados pelo engano. Ele os iluminou, ele os mostrou o caminho, e o caminho é a verdade que a ele foi ensinada. Entendeu? Então Jesus, ele é um mistério oculto, e Jesus veio para trazer a nós o conhecimento do Pai. E aí quando ele fala do Pai,
a gente que estava no engano, preso pela religiosidade, começa a se tornar livre. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então você tendo o conhecimento do Pai, quem é o Pai, aí você se vê livre. Mesmo, tem pessoas que, mesmo sendo cristãos, estão apegados ao Deus do Velho Testamento, elas estão apegadas ao Velho Testamento, elas não entenderam que o Pai não é aquele Deus, e que o Pai é luz, e que o Pai é o bem. Por isso que alguém chamou Jesus de bom, e ele falou, não, eu não sou bom, o único bom é o Pai, e o Pai é o bem é o único, então nele não pode haver maldade. Então não tem essa, eu crio o bem, faço o mal, não. Tanto que aqui ele sempre dissocia o mal do Pai. Ele fala, ele não tem existência por ele, porque ele veio da Sofia e não veio do Pai, porque do Pai não pode vir nada ruim. Por esse motivo, o erro gerou nele a angústia, o perseguiu, o afligiu e o trouxe em vão. Ele foi pregado em uma árvore, e ele se tornou o fruto do conhecimento do Pai. Mesmo assim, não causou destruição por ter sido comido, mas aqueles que o comeram, foi dada a causa para se tornarem alegres na descoberta. E ele os descobriu em si mesmo, e eles o descobriram neles mesmos. Então aqui ele está falando que o erro, sempre ele fala o erro, quando ele fala o erro aqui, pensa nos arcontes, o Deus dos judeus aqui, que causou nele a angústia. O erro aqui é o judaísmo, os fariseus lá que pregaram ele. Aí ele fala, eles o perseguiram, o afligiram e trouxeram e fizeram com que ele tivesse vindo em vão. Ele foi, e falaram o nome dele em vão, e ele foi pregado em uma árvore, que é pregado na cruz. E ele se tornou o fruto do conhecimento do Pai. Aqui ele está como se saísse, imagina, o fruto do conhecimento lá, estava numa árvore, e aí Eva pegou da árvore e deu para Adão comer. Assim ele faz essa referência de Jesus que estava na árvore, e ele é o fruto que você pega para comer do conhecimento. E ele fala, o conhecimento não causou destruição porque foi comido agora, igual o erro fez lá quando comeram o conhecimento, aí ele amaldiçoou as pessoas. Mas nesse momento, quando a gente come Jesus, que ele fala, aqueles que o comeram, foi dada a causa para se tornarem alegres na descoberta. Quando você se alimenta de Cristo, por isso que ele fala, você tem que comer do meu corpo, beber do meu sangue. E aí ele é o fruto do conhecimento, que essa é a gnose, que é conhecer o Pai. E ele fala, você se alegra com a descoberta, você fica alegre porque você se torna livre. E aí ele fala, e ele os descobriu em si mesmo. E aí quando você come, ele entende que você está nele, e você entende que... E aí ele fala, e descobriram neles mesmos, e você entende que ele está dentro de você. E aí você se torna um fruto junto com Cristo. Por isso que ele fala, eu sou a cabeça e vocês são os meus membros. Eu sou a videira e vocês são os meus galhos, os meus frutos. Então você começa a fazer parte da videira. Começa a fazer parte de Cristo. Então esse é o conceito aqui da morte de Cristo para quem não tem essa visão. Esse é o Evangelho da Verdade. É muito legal esse livro, vocês têm que ler muitas vezes para entender e absorver todo esse conhecimento. Mas ele é um livro bem simples de ler, de entender, assim, quando você lê 2, 3 vezes, você começa a entender, não precisa nem que eu explique, tá? Eu tô aqui só passando para vocês saberem que existe e vocês lerem, não é para só ouvir o que eu falo aqui, não. Pelo incompreensível, aquele inconcebível, o Pai, o perfeito, aquele que gerou a totalidade. Dentro dele está a totalidade, e dele a totalidade se faz necessária. Então tudo está dentro do Pai. Então não pode ter uma visão que o Pai é um Deus que aparecia no Monte Sinai e fazia fumegar, e estava fora ali, e as pessoas tinham medo de falar com ele, algo separado, algo que cabe aqui na Terra. Não. Quando você tem esse pensamento, ainda você está no erro. A verdade, o conhecimento, é você entender que o Pai é tudo e nós estamos dentro dele. Tá? Tudo está no Pai, mas ele não está em nada também. E também se você limitar ele, ele é ilimitável, é fora da compreensão. Então quando você
dar a Deus uma imagem mental, uma forma, como um ser humano, como algo, você está no erro. Então você tem que doutrinar a sua mente para parar de pensar em Deus como nos Simpsons lá, como o Testemunho de Jeová, coloca lá um velho de barba branca falando, ou nos filmes que aparece um homem lá, no Todo-Poderoso lá, o Morgan Freeman. Você tem que parar de entender ele como se fosse um anjo, como se fosse um ser. E mesmo Jesus, Jesus é luz. Ele passou, entrou aqui nesse corpo, num corpo e andou na terra, mas ele é luz, ele estava em tudo e todo lugar e também dentro daquele corpo. A partir do momento que ele se desfez daquele corpo e virou, ele fica como o rei do universo, como luz. Ele está em tudo, está dentro de você. Por isso que ele fala, descobriu ele neles mesmos e eles descobriram ele dentro deles. Então ele está dentro de você, ele está em tudo. Então Jesus é essa energia, essa luz que permeia tudo. Não pense em Jesus como crucificado na cruz, um loiro de barba branca ali, nesse sentido. Esse é o conceito. Apesar de ele reter suas perfeições dentro dele mesmo, sem que ele cedesse à totalidade, o Pai não se sentiu invejado. Que tipo de inveja, de fato, poderia existir entre ele mesmo e os seus discípulos? Se este Aeon tivesse recebido, então, sua perfeição, eles não teriam buscado, aqui está em reticências, o Pai, que perdeu alguma parte aqui. Ele mesmo mantém suas perfeições, concedendo-as a eles como um retorno a si mesmo e um conhecimento perfeitamente unitário. É ele quem modelou a totalidade, e dentro dele está a totalidade, está tudo. E a totalidade estava necessitada dele. Então aqui ele está falando que o Pai ele é perfeito, ele teve nele mesmo a perfeição. E quando foi criado tudo sente que falta alguma coisa. Para quê? Para que você só se sinta completo estando no Pai. A sua perfeição só é perfeita quando você está unido a Ele. E aí esse é o retorno, e é isso que nós temos essa gnose, e aí nós ansiamos por voltar do lugar de onde nós viemos, que é o Pai. Então tudo, não só nós, mas tudo que existe, tem essa ânsia, essa necessidade. Por isso que você vê muita gente falar, eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho isso, mas sinto vazio, sinto algo, porque a pessoa sempre está buscando, entendendo que ela não está completa, não é uma pessoa que faz isso, é você estar com o Pai, e você reconhecer Ele, que Ele está dentro de você, e aí você é um com Ele, aí você entende, sentir e ter essa visão que é a gnose. A gnose é uma experiência espiritual. Você ora, você medita e aí você entra num estado no qual você sente essa união com o Pai. Não é só você saber por falar, porque eu estou te falando. Você precisa meditar, você precisa buscar, clamar o Pai, você precisa ler, entender, e aí você muda a sua mente, aí você leva a sua mente para se unir a Ele. E aí você alcança a ressurreição antes de morrer aqui na Terra, antes de deixar esse corpo. Você alcança a ressurreição porque o seu espírito está morto, e aí você faz ele voltar à vida, que a vida é o Pai. E aí você tem essa vida. Por isso que Jesus falou, todo aquele que vem a mim, ele tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E você, se você não nascer do Espírito, você não vai conhecer o Pai. E você só se torna filho do Pai quando você tem o Espírito de Deus. Então você tem que buscar o Espírito Santo, buscar tudo. Não, não sou não, Fred. Eu sou só um leitor. Só gosto dos livros e leio eles aqui e compartilho aqui. Esses livros não estão na Bíblia, são livros fora da Bíblia. Apócrifos. Tá, voltando aqui. Assim, como no caso de uma pessoa a quem alguns desconhecem, ele deseja que lhe conheçamos e que lhe amemos. Também, o que haveria de necessário na totalidade, a não ser o conhecimento em relação ao Pai? Isso mesmo. Não, eu não estudo a Bíblia não. Eu tenho a minha própria Bíblia, que é a Bíblia Gnóstica Proibida. Eu sou
Sou ousado que eu tenho a minha própria. Aí ele fala assim, essa parte é muito legal. Assim como no caso de uma pessoa a quem alguns desconhecem, ele deseja que lhe conheçamos e que lhe amemos. Então o Pai, ele tem esse desejo, que você conheça ele e que você o ame. Também o que haveria de necessário no todo, para todo mundo, para tudo que existe, a não ser o conhecimento em relação ao Pai, que é isso que eu acabei de falar. Tudo que existe tem essa necessidade de conhecer ao Pai, porque tudo isso que nós estamos nesse mundo do caos, nesse universo, não tem o conhecimento do Pai. Para ser completo precisa ter. Por isso que é como se tivesse só a parte feminina, que é da Sofia, e você precisa ter a parte masculina, que é do Pai. Senão você nunca vai ser completo. Os outros aeons, eles têm, que estão acima do oitavo, eles têm o conhecimento do Pai, eles têm, então eles são completos. E nós aqui do sétimo para baixo não temos. E aí é isso que eu estou fazendo agora. Ele se tornou um guia sereno e calmo. Eu estou fazendo isso, trazendo para vocês o conhecimento do Pai, para vocês alcançarem a perfeição. Nas escolas, aparecia e falava a palavra como um professor. Aqui ele está falando de Jesus, tá? Aqui ele já começa a falar de Cristo, como Cristo ensinava. Então ele fala bem... Por isso que eu falo. As pessoas que você vê falando que são cristãos, que são pastores, e ficam brigando, gritando... sabe? Nossa, é cada um que eu vejo na TV, na internet... Isso não tem nada a ver com Jesus. Você está vendo que Jesus, ele era um guia sereno e calmo. Nas escolas, ele aparecia e falava a palavra como um professor. E lá vinham os homens sábios, por suas próprias contas, para testá-lo. Então é igual vem o povo aqui, fica questionando, e vem que se acha sábio e tal, e fala. Assim com Jesus também. Imagina, ele estava lá, vinha os fariseus, saduceus, os gregos, e ficavam tentando testá-lo, né? Na Bíblia tem umas partes dessas assim, mas imagina que ele ia sempre em vários lugares, escolas, e nos templos, e nas sinagogas, e as pessoas iam e tinham esse intuito. E lá vinham os homens sábios por suas próprias contas para testá-lo, mas ele os deixava perplexos, porque eram todos tolos. Eles o odiavam, porque não eram tão sábios assim. Depois disso tudo, vieram também as criancinhas, aquelas cujo conhecimento pertence ao Pai, que é igual vocês. Vocês são umas crianças que o conhecimento pertence ao Pai. Vocês que conseguem ouvir, que conseguem entender e parar para entender essas palavras, vocês são as crianças que vêm do Pai, que têm o conhecimento do Pai. Pode ver, vai passar várias pessoas aqui, mas elas não vão conseguir parar, não vão conseguir entender. Umas porque elas se acham que já sabem tudo de Deus, porque estudaram a Bíblia, foram na igreja, ou porque estudaram filosofia ou alguma outra religião, e aí eles não vão conseguir aceitar, porque eles não são do Pai. Quando você é do Pai, você ouve uma palavra dessa e tem algo que dentro de você te faz ficar, te faz querer aprender mais e conhecer, e você tem essa ânsia de buscar se achegar a Ele e reconhecer as palavras, como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Depois disso tudo, lá vinham também as crianças, aquelas cujo conhecimento pertence ao Pai. Tendo sido fortalecidas, elas aprendiam sobre as impressões do Pai. Elas compreendiam, elas eram compreendidas, elas eram glorificadas, elas glorificavam. Havia sido manifestado em seus corações o livro vivo da vida, aquele escrito na mente e no pensamento do Pai, o qual, antes da fundação da totalidade, estava dentro de sua incompreensibilidade. Aquele livro que ninguém seria capaz de se apoderar, pois serve àquele que o terá para ser sacrificado. Ninguém poderia se manifestar entre aqueles que acreditavam na salvação, a menos que o livro tivesse aparecido. Por esse motivo, Jesus, o misericordioso, o fiel,
foi paciente em aceitar os sofrimentos até que pudesse pegar aquele livro, sabendo que a sua morte representava a vida de muitos. Como há mentiras ocultas na vontade, antes de ser aberta a fortuna do mestre morto da casa, assim é com a totalidade, repousa oculta, enquanto o Pai da totalidade estava invisível, sendo algo que é parte dele, daquele onde cada espaço se apresenta. Por esse motivo, Jesus apareceu, pregou o livro, foi pregado em uma árvore e publicou a ordem do Pai na cruz. Eis o grande ensinamento. Ele se despiu à morte, apesar de vestido com a vida eterna. Tendo se despido de seus trajes perecíveis, que é o corpo, vestiu-se da imortalidade, algo que ninguém jamais poderá tirar dele. Tendo entrado nos espaços vazios dos terrores, ele passou por aqueles que lhes desnudaram por engano, sendo conhecimento e perfeição, proclamando as coisas que estavam no seu coração, ensinando aqueles que receberão os seus ensinamentos. Entretanto, aqueles que deverão receber os ensinamentos são os que vivem, aqueles inscritos no livro dos vivos. É sobre eles mesmos que receberão as instruções fornecidas pelo Pai, retornando novamente a Ele. Desde que a perfeição da totalidade pertence ao Pai, é necessário que a totalidade eleve-se a Ele. Em seguida, se alguém possui conhecimentos, ele recebe o que lhe pertence e os atrai para si mesmo. Já aquele que é ignorante está necessitado, e o que lhe falta é muito, desde que lhe falta aquilo que o tornará perfeito, que é o conhecimento do Pai. Desde que a perfeição da totalidade está no Pai, e há a necessidade que a totalidade se eleve a Ele, e que para cada um que receba o que lhe pertence, Ele os inscreve antecipadamente, tendo-lhes preparado para oferecer àqueles que se apresentam diante dele. Aqueles cujos nomes ele já sabia antecipadamente eram chamados no fim, para que aquele que tivesse conhecimento fosse aquele cujo nome o Pai tenha pronunciado. Aquele cujo nome não tenha sido pronunciado é ignorante. De fato, como alguém podia escutar se o seu nome não lhe tinha sido chamado? Aquele que é ignorante até o fim é uma criatura do engano, e com o próprio engano desaparecerá. Caso contrário, como pode ser que esses miseráveis não tenham nomes? Como é que eles não recebem o chamado? Já se alguém possui o conhecimento, esta pessoa já é das alturas. Se alguém é chamado, esta pessoa escuta, responde e se volta àquele que está chamando e se eleva a ele. Oi, Mateus, tudo bom, meu irmão? Igreja, placa, essas coisas, esquece isso daí. Aqui a gente é sem igreja invisível. A igreja agnóstica é uma igreja invisível, não tem placa, não tem um lugar, são pessoas que estão espalhadas no mundo, cada lugar, e que adoram o Pai, adoram Jesus. Isso daí não temos essa visão aí. Para mim, até quando você se apega a um homem, apega a uma pessoa, você está deixando de se apegar a Cristo. Então não tem que ter essa hierarquia, ninguém é melhor que ninguém, eu não sou pastor, não sou mestre.
Jesus mesmo falou: não chameis a ninguém de pai, porque você só tem um pai que está nos céus. Não chamei ninguém de mestre na terra, porque você só tem um mestre que está nos céus, sou eu, Jesus. E ninguém. Então esse é o conceito. Então as pessoas vivem de pensamentos de que tem que ter uma igreja, que tem que ter uma placa, uma divisão, uma associação. Isso aí cada um é igual ao boteco, cada um pode ir lá e abrir o que quiser. Mas agora ter o conhecimento do Pai, uma comunhão com o Espírito Santo, isso não é dentro da igreja, isso é dentro de você. Isso é você no seu dia a dia, isso que vai demonstrar. Você pode ir para a igreja todo dia e não ter o chamado, não ser chamado. É o que está escrito aqui, né? Se você tem o conhecimento, você é chamado. O Pai chamou o teu nome, aí você passa a existência. As pessoas que só vão na igreja porque alguém te mandou para ter uma aparência de pessoa boa e por trás fazer outras coisas, essas pessoas simplesmente estão mortas. Aqui. Aquele que é ignorante até o fim é uma criatura do engano, e com o próprio engano desaparecerá. Caso contrário, como pode ser que esses miseráveis não tenham nomes? Como é que eles não recebem o chamado? Já se alguém possui o conhecimento, esta pessoa já é das alturas. Se alguém é chamado, esta pessoa escuta, responde e se volta àquele que lhe está chamando e se eleva a ele, que é o Pai. E ele sabe o motivo pelo qual foi chamado. Tendo conhecimento, esta pessoa fará a vontade daquele que lhe chamou. Desejará agradá-lo e receberá o conforto. É isso que a gente sente, que a gente quer fazer a vontade do Pai, a gente deseja agradá-lo e ele nos dá conforto, que é o repouso. A ele vem o nome de cada um. Aquele que for receber o conhecimento desta forma sabe de onde vem e para onde está indo. Ele saberá como aquele que, tendo se tornado embriagado, tenha abandonado a embriaguez, e que, tendo retornado a si mesmo, tenha arrumado aquilo que lhe pertence. Ele tem recuperado muitos de seus próprios erros. Ele tem ido buscá-los em seus lugares, dos quais eles tinham se mudado, visto que era por causa da profundeza que eles receberam o erro, a profundeza daquele que é capaz de cercar todos os espaços, enquanto não há um que os cerque. Era admirável que eles estivessem no Pai sem conhecê-lo, e que fossem capazes de se apresentar por eles mesmos, levando em conta que eram incapazes de compreender ou conhecer aquele no qual eles estavam, como se a vontade dele não tivesse emergido dele, por ele ter revelado um conhecimento no qual todas as emanações combinam. Este é o conhecimento do livro vivo, que ele revelou aos aeons, no fim. Como suas cartas, revelando como elas não são vogais e nem consoantes, para que alguém pudesse lê-las e achar que não passava de alguma tolice. Entretanto, são cartas de verdade, da verdade, que sozinhas falam a quem as conhece. Cada carta é um pensamento completo, como um livro completo, pois são cartas escritas pela unidade, o Pai, tendo-as escritas aos aeons, para que pelas suas cartas pudessem conhecer o Pai. Enquanto sua sabedoria contempla a palavra, e seu ensinamento a pronuncia, o seu conhecimento a revela. Enquanto a paciência é uma coroa em cima dela, e sua alegria está em harmonia com ela, sua glória a exaltou, sua imagem a revelou. Seu esposo a recebeu para si mesmo, seu amor criou um corpo sobre ela, e sua fidelidade a abraçou. Dessa forma, a palavra do Pai vai além na totalidade, como um fruto do seu coração e um sinal de sua vontade. Porém, suporta a totalidade,
os escolhendo, como também recebe o sinal da totalidade, purificando-os, trazendo-os de volta ao Pai, à Mãe e Jesus, da bondade infinita. Aqui quando ele fala mãe, não é Maria, tá? Aqui a mãe é a Sofia, aí é Barbelo, que é a Sofia, que é o pensamento do Pai. O Pai revela seu âmago. Agora o seu âmago é o Espírito Santo, que aqui é a mãe. Ele revela o que está oculto a ele. O que é ocultado dele é o seu Filho, para que por meio das misericórdias do Pai, os aeons possam conhecê-lo e cessar a tarefa de busca pelo Pai, repousando nele, sabendo que ali está o conforto. Então aqui ele fala que o âmago dele, do Pai, é o Espírito Santo, e ele revela o que está oculto a ele. O que está oculto é o Filho, é Jesus. E aí o Espírito Santo veio aqui na Terra e revelou Jesus. E aí Jesus revelou o Pai para os aeons, porque todos os universos, os aeons, as gerações, buscavam o conhecimento do Pai. E aí Jesus trouxe esse conhecimento. A gente conhece o Pai através de Cristo hoje. E aí a gente pode cessar dessa busca esgotante pelo Pai. E não só nós, mas todos os universos aí. E aí a gente repousa nele, sabendo que nele está o conforto. Isso é muito bonito. Tendo preenchido a deficiência, ele aboliu a forma daquilo que é o mundo, no qual ele serviu. O lugar onde há inveja e onde há luta é deficiente. Porém, o lugar onde existe a unidade, que é perfeita, desde que a deficiência veio a existir porque não havia conhecimento do Pai, logo quando o Pai for conhecido, daquele momento em diante, a deficiência deixará de existir. Assim como no caso da ignorância de uma pessoa, quando ela chega a obter o conhecimento, a sua ignorância desaparecerá por si mesma, assim como a escuridão desaparece quando aparece a luz, como também a deficiência desaparece diante da perfeição. Então, desse momento em diante, a forma não é aparente, mas desaparecerá na fusão da unidade. Por enquanto, seus trabalhos repousam espalhados. No tempo certo, a unidade aperfeiçoará os espaços. É na unidade que cada um alcançará a si mesmo. No conhecimento, ela irá se purificar da multiplicidade da unidade, consumindo a matéria dentro de si como fogo, a escuridão pela luz, a morte pela vida. Se de fato essas coisas têm acontecido para cada um de nós, então devemos buscá-las acima de tudo. A casa será sagrada e silenciosa para a unidade. É como no caso de alguém que tenha se mudado de moradia, onde havia jarros colocados em lugares que não eram bons. Ele os quebraria, mesmo assim o dono da casa não sentiria a perda. Certamente ele ficaria feliz, porque no lugar dos jarros maus estarão os cheios que estão perfeitos, que eram os perfeitos. Para isso está o julgamento que vem das alturas. O julgamento tem sido passado para qualquer um. É uma espada puxada de 2 gumes, cortando um em cada lado. Quando surgiu a palavra, aquela que estava no coração daqueles que a pronunciaram, não era apenas o som, mas algo que se tornou corpo. Um grande distúrbio aconteceu entre os jarros, porque alguns deles estavam vazios e outros cheios. Isto é, alguns haviam sido abastecidos, outros esvaziados, alguns haviam sido purificados, enquanto outros estavam quebrados. Todos os espaços foram abalados e perturbados, porque não tinham ordem nem estabilidade. O erro foi prejudicado, sem saber o que fazer. Foi incomodado em mágoa, afligindo-se a si mesmo, porque não sabia de nada. Quando o conhecimento se aproximou dele, esta foi a queda do erro e todas as suas emanações. O erro se tornou vazio, sem nada dentro.
a verdade apareceu. Todas as suas emanações sabiam disso. Eles saudaram o Pai em verdade, com a força perfeita que os une com o Pai. Por isso, cada um que ama a verdade, porque a verdade é a boca do Pai. A sua língua é o Espírito Santo. Aquele que é unido à verdade é unido à boca do Pai pela sua língua, toda vez que receber o Espírito Santo e a sua revelação aos aeons. Ele se manifestou o que dele era oculto. Ele esclareceu para aqueles que contêm, senão apenas o Pai. Todos os espaços são suas emanações. Eles já sabiam que vieram dele, como as crianças são de um homem adulto. Eles sabiam que ainda não tinham recebido uma forma, muito menos um nome, cada um dos que foram gerados pelo Pai. Então, quando receberam a forma pelo seu conhecimento, apesar de verdadeiramente estar dentro dele, eles não o conheceram. Mas o Pai é perfeito e conhece cada espaço dentro dele. Se desejar, ele se manifesta com quem desejar, dando-lhe forma e dando-lhe um nome, lhe oferecendo um nome, fazendo com que aqueles que foram trazidos à existência, antes que viessem à existência, fossem ignorantes dele, que os modelou. Eu não digo, entretanto, que eles são nada, de maneira alguma. Aqueles que ainda não existem, que não vieram à existência, mas que estão nele, que desejará que venham à existência quando desejar, como o tempo está por vir. Antes que todas as coisas apareçam, ele já sabe o que irá produzir. Mas o fruto que ainda não se manifestou não sabe de coisa alguma, nem faz coisa alguma. Assim como cada espaço que em si mesmo está no Pai, provém daquele que existe. Aquele que o estabeleceu daquilo que não existe. Aquilo que não possui raiz e muito menos fruto, mas, entretanto, pensa de si mesmo, como eu existo, contudo perecerá por si mesmo. Por este motivo, aquele que não existiu de forma alguma nunca verá a luz da existência. O que então ele desejou dele para pensar em si mesmo? Isto, eu passei a existir como as sombras e os fantasmas da noite? Quando a luz brilha no terror daquela pessoa que tinha experiência, ele saberá que não é nada. Contudo, eles são ignorantes do Pai, sendo ele aquele que eles não viram, desde que havia terror, o distúrbio, a instabilidade, a dúvida e a divisão. Havia muitas ilusões trabalhando em cima disso, e havia ficções vazias, como se estivessem absortos em seus sonos, encontrando-se em sonhos perturbadores. Você viu a água? Se vocês tiverem dúvida, enquanto eu tô lendo, aí vocês falam, tá, Kleber? Porque pra mim é muito simples de entender, aí eu não tenho dúvida, tipo, pra mim tá claro. Mas pra vocês ficar alguma parte que não tá clara, aí vocês podem perguntar aí que eu vejo aqui e respondo. Mas é bem simples esse texto, tá? Ele é bem autoexplicativo, né? Desde que havia o terror, o distúrbio, a instabilidade, a dúvida e a divisão, havia muitas ilusões trabalhando em cima disso. E havia ficções vazias, como se estivessem absortos em seus sonos, encontrando-se em sonhos perturbadores. Beleza. Ou há um lugar para onde eles estão fugindo, ou sem força alguma eles estão voltando, após terem perseguido outros. Ou estão envolvidos em causar desgraças, ou então eles mesmos recebendo as desgraças. Ou caíram de lugares altos, ou voaram no ar, apesar de não possuírem asas.
Novamente, às vezes, é como se as pessoas estivessem lhes assassinado, apesar de não haver ninguém lhes persuadindo. Ou são eles mesmos que estão matando os seus vizinhos, por terem sido manchados com seu sangue. Quando aqueles que estão passando por todas essas coisas acordam, eles não veem nada. Aqueles que estão no meio de todas essas perturbações estão porque são nada. Esse é o caminho daqueles que puseram a ignorância à parte deles, como o sono, não apreciando como algo, nem apreciando suas funções como coisas sólidas, mas deixando-as de lado como o sonho em uma noite. O conhecimento do Pai, eles valorizam como o amanhecer. Esse é o caminho que cada um tem atuado, como se dormissem no tempo que ele era ignorante. E esse é o caminho que ele tem chegado ao conhecimento, como se tivesse sido acordado. E Deus, para o homem que retornará, estará acordado. E abençoado é aquele que abriu os olhos dos cegos. E o Espírito correu atrás dele, precipitando em acordá-lo. Tendo estendido sua mão a ele, que repousa no chão, ele o ajudou a levantar-se, pois ainda não havia se levantado. Ele lhes ofereceu os meios de chegar ao conhecimento do Pai. Aqui ele fala o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem e ele corre até você e ele te acorda. E aí ele estende a mão dele porque você está no chão e ele te levanta. Aqui ele está falando. E ele te ajuda a levantar, pois ainda você não havia se levantado. E ele te dá meios de chegar ao conhecimento do Pai e à revelação do seu Filho, a revelação de Jesus. Então sempre que você desperta, é o Espírito Santo que vem e te desperta no momento certo e na hora certa. E ele usa e te dá os meios, às vezes é os livros gnósticos, às vezes é alguém que vem falar com você, mas o Espírito Santo usa e ele traz. Ele lhes ofereceu os meios de chegar ao conhecimento do Pai e à revelação de seu Filho. Quando eles o viram, e o escutaram, ele permitiu que o provassem e que o cheirassem, e que tocassem o Filho amado. Quando ele apareceu, instruindo-os sobre o Pai, o incompreensível, quando havia aspirado neles o que estava no pensamento, fazendo a sua vontade, quando muitos já haviam recebido a luz, eles se voltaram a ele. Para as pessoas materiais eram estranhos, sem poder ver a sua semelhança, sem que o conhecessem, porque ele veio de forma carnal, sem que nada pudesse bloquear o seu caminho, porque a incorruptibilidade é irresistível. Tendo em conta que ele novamente falou sobre coisas novas, ainda que falasse sobre o que está no coração do Pai, tendo apresentado a palavra imaculada. Quando a luz falou pela sua boca, assim como sua voz, que deu luz à vida, ele lhes ofereceu o seu pensamento e a sua compreensão, misericórdia e salvação, e o Espírito poderoso da infinita bondade do Pai. Tendo feito com que as punições e as torturas parassem, desde que eram eles que estavam desnorteados diante do seu rosto. Aqueles que necessitavam de misericórdia, pelo erro e pelas obrigações, ele os destruiu com toda a sua força, confundindo-os com o conhecimento. Ele se tornou o caminho para aqueles que estavam desorientados. Aqui está falando de Jesus. E conhecimento para aqueles que eram ignorantes. Uma descoberta para aqueles que estavam à procura. E um apoio para aqueles que estavam hesitantes. Pureza para aqueles que estavam sujos. Ele é o pastor que deixou para trás 99 ovelhas que não estavam perdidas. Ele foi em busca da única que havia se extraviado. Ele ficou rejubilado quando a encontrou, porque 99
é um número que está na mão esquerda, aquela que segura. Mas quando a uma ovelha é encontrada, o número total passa para a mão direita, como aquela que precisa de uma, isto é, toda a mão direita, traz o que era deficiente e o toma da mão esquerda, trazendo-o à direita, para que o número se torne 100. É o sinal daquele que está em seus sons, é o Pai. Mesmo no sabá, no sábado, ele trabalhou para a ovelha que encontrou caída no fosso. Ele deu vida à ovelha, tendo-a puxado para fora do fosso, para que vós pudesseis conhecer interiormente, vós, os filhos do conhecimento interno. Conhecimento interno é a gnose. O que é esse sábado, esse sabá? Naquilo que não é conveniente para a salvação ser inativa. Que não é conveniente nesse dia deixar a salvação de lado, deixar de salvar alguém, entendeu? É isso que ele está falando aqui. Para que vocês possam falar sobre o dia lá de cima, aquele que não tem noite e cuja luz nunca se apaga porque é perfeita. Que não é um dia, o dia do sábado, mas é essa vida nova que é esse repouso no Pai, que é esse descanso no Pai. Oi, André, boa noite, tudo bom? Conseguiu entrar? Tô lendo o Evangelho da Verdade hoje, já tô no meio já. Que bom, conseguiu entrar. Depois eu posto tudo no começo para você que perdeu. Ele deu vida à ovelha, tendo-a puxado para fora do fosso, para que vós pudesseis conhecer interiormente, vós, os filhos do conhecimento interno. O que é o sábado? Naquilo que não é conveniente, deixar de lado a salvação, deixar a salvação inativa. Para que vocês possam falar sobre o dia lá de cima, aquele que não tem noite e cuja luz não se apaga, porque é perfeita. Dizei então no coração, que vós sois esse dia perfeito, e que em vós habitais a luz que nunca se apaga. Falai da verdade com aqueles que a procuram, e do conhecimento àqueles que tenham cometido pecado nos seus erros. Dai firmeza no pé daquele que tenha caído, e estendei vossas mãos àqueles que estão enfermos. Alimentai aqueles que têm fome, e oferecei repouso àqueles que estão cansados. Levantai aqueles que desejam se levantar, e despertai aqueles que dormem. Vós sois a compreensão que fostes trazida para a frente. Se a força atuar, consequentemente, ela se tornará mais poderosa. Preocupai-vos convosco, não vos preocupais com outras coisas que tivestes rejeitado de vós mesmos. Não retornais aquilo que tenhas vomitado para comê-lo. Não sejais como traças, não sejais como vermes, desde que já houvestes retirado isso de vós. Não vos tornais um lugar de morada para o demônio, desde que já houvestes lhe destruído. Não fortaleceis aqueles que são obstáculos para vós, que estão se arruinando, como se vós fostes um suporte para eles. Aquele sem lei deve ser tratado como doente e não apenas alguém. O formador que faz seu trabalho como uma pessoa sem lei, o último como uma pessoa correta, faz o seu trabalho entre os outros. Assim sois vós, façais a vontade do Pai, pois vós sois dele. Já que o Pai é generoso, a sua vontade é o que há de bom. Ele tem tomado conhecimento das coisas que são vossas, para que vós pudesseis encontrar repouso. Como por meio das frutas alguém se torna ciente das coisas que são vossas, desde que as crianças do Pai.
são sua fragrância, como são elas a graça da sua expressão. Por esse motivo, o Pai ama a sua fragrância, manifestando-a em todo lugar, e se misturada com a matéria, oferece sua fragrância à luz, e no seu repouso, ele faz com que ultrapasse toda forma e todo som. Como não são as orelhas que cheiram a fragrância, mas a exalação que possui o senso do cheiro, que atrai a fragrância para si, que está submerso na fragrância do Pai, para que então ele possa protegê-la e levá-la ao lugar de onde veio, da primeira fragrância que se desenvolveu fria. É algo na forma psíquica, como a água fria que se congelou, que está na terra, que não é sólida, da qual aquele que a vê crê que é a terra. Em seguida, dissolve novamente. Se a respiração a prende, ela se torna quente. As fragrâncias, entretanto, que são frias, são da divisão. Por esse motivo veio a fé, dissolveu a divisão e trouxe a quentura do pleroma do amor, para que o frio não voltasse novamente, mas que pudesse haver a unidade do pensamento perfeito. Esta é a palavra do Evangelho da descoberta do pleroma para aqueles que aguardam a salvação que está vindo das alturas, enquanto suas esperanças pelas quais estão esperando continuam sendo esperadas. Ele, cuja imagem é a luz sem sombra, então, naquele momento, o pleroma está no processo da vinda. A deficiência da matéria veio a ser não pela imensidão do Pai, que está vindo para oferecer tempo à deficiência, apesar de ninguém poder dizer que aquele que é incorruptível viria neste caminho. Mas a profundeza do Pai foi multiplicada, e o pensamento do erro não existe dentro dele. É uma coisa que cai e é uma coisa que facilmente se levanta novamente, na descoberta dele. Aquele que tem vindo a ele e que deveria trazê-lo de volta, o trazer de volta é chamado de arrependimento. Por esse motivo, a incorruptibilidade respirou para a frente, perseguiu aquele que havia pecado, para que pudesse repousar. Como o perdão é o que permanece para a luz na deficiência, a palavra do pleroma. Como o médico corre ao lugar onde a doença está, porque esta é a salvação que está dentro dele. Aquele que tinha uma deficiência, então, não a esconde, porque um possui o que os outros carecem. Assim, o pleroma, que não possui deficiência alguma, mas que preenche a deficiência, é o que ele proporcionou dele mesmo para que fosse preenchido com o que lhe carecia, para que, portanto, ele pudesse receber a graça. Assim, quando estava deficiente, ele não possuía a graça. Por isso, havia diminuição existente no lugar onde não havia a graça. Quando aquilo que estava diminuído foi recebido, ele revelou o que lhe carecia, sendo agora um pleroma, que é a descoberta da luz da verdade, que se elevou nele porque é imutável. Por isso falaram de Cristo em seus meios, para que aqueles que foram perturbados pudessem receber o que se pode trazer de volta, e que ele pudesse untá-los com unguento. Esse unguento é a misericórdia do Pai, que terá misericórdia deles. Mas aqueles que ele ungiu são aqueles que se tornaram perfeitos. Os jarros cheios são aqueles que geralmente são ungidos. Entretanto, quando o unguento de um jarro é dissolvido, ele é esvaziado. E a razão para que haja uma deficiência é a coisa pela qual o unguento é passado. Naquele momento, uma exalação é inalada, uma coisa no poder daquilo que está incluído. Porém, daquele que não possui deficiência, nenhum selo é retirado, nem algo é esvaziado, mas o que lhe carecer, o Pai perfeito novamente preencherá. Ele é bom, ele conhece a sua colheita.
porque foi ele quem os plantou no seu paraíso. Agora o seu paraíso é o seu lugar de descanso. Esta é a perfeição no pensamento do Pai, e essas são as palavras da sua meditação. Cada uma de suas palavras é obra de sua própria vontade na revelação de sua palavra. Enquanto eles ainda estavam nas profundezas de seu pensamento, a palavra, que foi a primeira a aparecer, revelou-lhes, junto com a mente que fala a única palavra no silêncio da graça. Ela era chamada de pensamento, desde que estavam nela antes de serem reveladas. Surgiu então que ele era o primeiro a aparecer, no momento quando a vontade dele, aquele que com a vontade a desejou, e a vontade é o que repousa no Pai, e que está agradecido. Nada acontece sem ele. Como algo não acontece sem a vontade do Pai, mas a sua vontade não pode ser procurada. O seu traço é a vontade. Ninguém poderá conhecê-lo, como não é possível escrutiná-lo, para tentar pegá-lo. Contudo, quando ele deseja, o que ele deseja acontece, mesmo se a visão não agrade ninguém. Mesmo se a visão não os agrade de forma alguma diante de Deus, este é o desejo do Pai. Assim como ele sabe sobre o começo de todos e os seus fins. Nos seus fins ele irá questioná-los diretamente. Agora, o fim é o recebimento do conhecimento sobre aquele que está oculto, e este é o Pai, o responsável pelo começo de tudo, e ao qual tudo o que dele surgiu a ele retornará, e que surgiram para a glória e o prazer de seu nome. Agora o nome do Pai é o Filho. É ele quem primeiro deu um nome àquele que dele surgiu, que era ele mesmo, e que ele criou como um filho. Ele lhe deu o seu nome, que pertencia a ele. Ele é aquele a quem pertence tudo o que existe ao seu redor, o Pai. Dele é o nome, dele é o Filho. É possível para ele ser visto. O nome, entretanto, é invisível, porque sozinho está o mistério do invisível, que vem aos ouvidos que estão completamente preenchidos por ele. De fato, o nome do Pai não é falado, mas é aparente por meio do Filho. Dessa forma, então, o nome representa uma grande coisa. Quem então seria capaz de proferir um nome para ele? O grande nome, exceto ele sozinho, a quem o nome pertence, e os filhos do nome, a quem repousará o nome do Pai. Quem, a não ser eles, repousaram em seu nome? Desde que o Pai não é gerado, ele sozinho é aquele a si mesmo criou como um nome, antes que trouxesse os aeons, para que o nome do Pai pudesse estar sobre as suas cabeças como o Senhor. Isto é, o nome da verdade, que é firme no seu comando pela força perfeita. O nome não vem de meras palavras, como também o seu nome não consiste de apelações, porém é invisível. Ele deu-se a si mesmo o nome, desde que sozinho se via, sozinho tendo o poder de se dar um nome. Como aquele que não existe não tem nome, que nome é dado àquele que não existe? Mas aquele que existe, existe também com o seu nome. E ele sozinho o conhece, e ele sozinho sabe como dar seu nome. É o Pai, o Filho é o seu nome. Ele, entretanto, não o ocultou na coisa, mas existiu como o Filho, ele sozinho deu um nome. O nome, entretanto, é aquele do Pai, como o nome do Pai é o Filho. Onde de fato poderia a compaixão encontrar o nome, exceto com o Pai? Mas sem dúvida, alguém diria ao seu vizinho: quem é aquele que dará um nome àquele que existiu antes dele mesmo? Como se o nascido não tivesse recebido
um nome daquele que os criaram? Em primeiro lugar, é apropriado que refletíssemos sobre este assunto. O que é o nome? É o nome da verdade. Não é isso. Não é, entretanto, o nome do Pai, pelo que representa aquilo que é o nome próprio. Por isso, ele não recebeu o nome como um empréstimo, como outros fazem, de acordo com a forma na qual cada um é para ser produzido. Mas esse é o nome próprio. Não havia pessoa alguma que pudesse ter lhe dado. Entretanto, ele é aquele que não se pode nomear, indescritível, até o momento quando ele, que é perfeito, falou dele sozinho. E é ele quem tem o poder de falar o seu nome como vê-lo. Quando, contudo, lhe agradou que o seu nome, que é amado, poderia ser seu filho, e ele deu o nome a ele, isto é, aquele que surgiu das profundezas. Ele falou sobre suas coisas secretas, sabendo que o Pai é um ser sem maldade. Por esse motivo ele lhe trouxe para que falasse sobre o lugar e o seu lugar de repouso, do que ele tinha vindo, e que glorificasse o pleroma, a grandeza do seu nome e a bondade do Pai. Sobre o lugar de cada um veio, ele falará. E a região onde ele recebeu o seu estabelecimento, ele irá se apressar para retornar e tomar daquele lugar, o lugar onde ele ficou, recebendo um sabor daquele lugar, e recebendo o alimento, recebendo o crescimento, e o seu lugar próprio de repouso é o seu pleroma. Por isso, todas as emanações do Pai são pleromas, e a raiz de todas as suas emanações está naquele que fez com que todas crescessem nele mesmo. Ele lhes designou os seus destinos. Cada um, então, se manifestou para que, por meio de seus próprios pensamentos, o lugar para onde eles enviaram os seus pensamentos, aquele lugar, suas raízes, é o que os leva em todas as alturas ao Pai. Eles possuem sua cabeça, que é o repouso para eles. E eles são apoiados, aproximando-se dele, como assim por dizer que eles tinham participado no seu rosto por meio de beijos. Entretanto, eles não se manifestaram dessa forma, por não serem por si mesmos exaltados. Ainda assim não careciam da glória do Pai, nem pensavam nele como algo pequeno, nem que era severo, nem que era irado, mas que era um ser sem maldade, imperturbável, bondoso, conhecedor de todos os espaços antes que eles tivessem existido, e que não precisava ser instruído. Você vê a diferença que tem do Pai para dos deuses, né, que as religiões adoram? Esta é a maneira daqueles que possuem algo das alturas da grandeza imensurável, como aguardam por eles sozinhos, o perfeito, aquele que está lá para eles. E eles não vão até o inferno, nem invejam, nem se queixam, sem morte dentro deles, mas repousam naquele que está em repouso. Nem se esforçam, nem que sejam torcidos pela verdade. Entretanto, eles mesmos são a verdade. E o Pai está dentro deles, e eles estão dentro do Pai. Sendo perfeito, sendo indivisível naquele verdadeiramente bom, sendo de forma alguma deficiente em nada. Portanto, eles são colocados em repouso, refrescados no espírito, e eles prestarão atenção nas suas raízes. Eles se preocuparão com aquelas coisas nas quais ele encontrará na sua raiz, e não sofrerão com a perda da sua alma. Esse é o lugar do abençoado, esse é o lugar deles. Para o restante, contudo, pudessem eles saber em seus lugares o que não é adequado a mim, tendo vindo a ser no lugar de repouso.
para falar de algo mais. Mas é nele que eu devo vir a ser. E é apropriado estar preocupado com o tempo todo, com o Pai de todos e os irmãos verdadeiros, aqueles nos quais o amor do Pai é derramado e nos quais os meios não carecem dele. Eles são aqueles que aparecem em verdade, desde que existem de verdade e na vida eterna, e desde que falam da luz que é perfeita e que é repleta da semente do Pai, e que está no seu coração e no seu pleroma. Enquanto o seu espírito se alegra nele e glorifica aquele no qual existiu, porque ele é bom, e suas crianças são perfeitas e dignas do seu nome, pois ele é o Pai. São crianças desta natureza que ele ama. Então aqui é um pouco da descrição. É um pouco da descrição de quem vem do Pai, né? Cada um falará do lugar do qual veio, a respeito do lugar do qual veio. Então esse é o conhecimento que cada um tem. Então é uma coisa muito particular, cada um vem de um lugar, eu venho de um, você vem. Mas nós vamos voltar para o Pai. Então você entende que o Pai ele não é mau, que o Pai ele... Aqui ele fala, não careciam da glória do Pai, nem pensavam nele como algo pequeno. Então nunca pense no Pai como algo pequeno. Nem que é um Deus severo, como tem os deuses aí, nem que ele é irado, mas pense nele como um ser sem maldade, imperturbável, bondoso, conhecedor de todos os espaços antes que eles tivessem existido, e que não precisa ser instruído, não precisa alguém falar para Deus o que está fazendo ou não, porque ele sabe de tudo. Júnior Vieira, qual a Bíblia gnóstica você recomenda a mais certa para comprar? A minha, né? Brincadeira. É a minha, mas esse é o... Eu peguei os livros que eu li nesses 20 anos e compilei nessa Bíblia aí, mas tem... hoje eu tô lendo a Biblioteca de Nag Hammadi. Aqui não tem o Pício Sofia, não tem vários livros, não tem o Evangelho de Valentino, mas para você pode comprar o que você quiser, sempre. Não tem errado. Qualquer biblioteca de Nag Hammadi, o livro gnóstico dos apóstolos de João, você tem que ler. Você não vai ler todos, né? Demora muito para você ler toda. A minha é muito grossa. Só o Pício Sofia e o Evangelho de Valentino, acho que é metade desse livro, que são evangelhos muito grandes. Essa daqui, ó. A Bíblia Gnóstica Proibida tem na Amazon. Tem em Kindle. Para você comprar ela física, agora só trazendo dos Estados Unidos, da Amazon.com. Que as cópias físicas que eu tinha, já vendi tudo já. Aí preciso trazer mais, mas o frete é um pouquinho caro de lá, mas depois eu trago. Mas esse daqui tinha parado de ser impresso, mas eu acho que essa editora aqui, a Madras, ia voltar, porque como tá muita gente falando, eles iam voltar a fazer. Na época eu paguei R$450, os novos eram R$1.000, era bem caro. Mas pega o PDF, manda o seu e-mail para mim, aí eu te mando o PDF, vai você imprime, vai numa papelaria lá, imprime lá para ler. O título é A Biblioteca de Nag Hammadi, e a Bíblia é essa daí, a Bíblia Gnóstica Proibida, que tá aqui atrás. Mas você manda seu e-mail depois para mim, aí você... você conseguiu, né, Kleber? Depois eu vendi uma outra para uma pessoa de Fortaleza, e aí acabou. Mas você pega, imprime, mas manda para mim, Júnior, seu e-mail depois nas mensagens, eu mando os livros que eu tenho em PDF, aí você imprime, mas é bom comprar porque você pode estar viajando, tá na praça, no sol, ler, eu gosto de ler. Mas o importante é ler. Mas importante vocês lerem todo dia, porque vocês precisam entender, nós precisamos conhecer o Pai, e essa é a perfeição. E através da leitura desses livros você alcança esse conhecimento do Pai, o autoconhecimento, né? Porque o Pai está dentro de você. E aí você acaba conhecendo a si mesmo. E aí essas são as criancinhas que o Pai ama. Nós somos as crianças do Pai e o Pai nos ama. E eu sou abençoado porque eu abro os olhos dos cegos. Você viu que está escrito de mim lá. Aí
Aí a gente faz o que pode, eu gosto de compartilhar. Então esse livro eu traduzi, e é um livro, eu leio ele desde os meus 15, 16 anos. Aí eu lembro que eu andava de ônibus no trólebus, aí eu pegava e ia ler esse Evangelho da Verdade. Nossa, ele eu me sentia tão bem, assim, sabe? É um livro que eu gosto de, porque a forma da escrita dele faz muito bem, assim, pro coração. Eu me sentia muito alegre, assim. Aí ele e o Apócrifo de Tiago também. O Apócrifo de Tiago e o livro de Tomé, o Contendor, eu fico sempre, quando eu leio, eu dá um choque em mim, que aí eu penso que eu tenho que viver certo, né? Porque às vezes eu peco, né? Não que eu não tem pecado por gnosticismo, mas moralmente, né? Às vezes a gente não tá muito certo, assim, andando com pessoas erradas, ou tipo, sei lá, falando, deixando de estudar e vivendo muito no mundo, né? Aí às vezes aí quando eu li o livro de Tomé, eu falei, eu tenho que parar. Aí quando eu li o Apócrifo de Tiago, eu falei, a gente tem que parar de ser hipócrita. Aí esse da verdade, principalmente esse final, eu gosto muito dessa parte final desse livro, que ele traz assim, então faz você entender que você não vai pro inferno, que você não está preso a essas regras das religiões, não tem esse, a gente está livre pelo conhecimento do Pai. Então isso é tão aquece o coração assim, aí você relembra quem você é, que você é filho do Espírito Sagrado, que você é filho de Deus e que não tem nenhum poder na terra que pode te destruir, nenhuma pessoa pode te julgar, nem demônio, nem anjo, nem arcanjo, nem potestade alguma. Nós somos livres pela graça de Jesus, que ele é nosso Senhor. É isso mesmo. Beleza, gente, eu vou deixar vocês por hoje. Vou jantar, viu? Consegui fazer uma live e eu pensei que não ia conseguir ler todo. Deu pra ler todo. Depois eu vou postar no canal, tá, gente? Aí depois eu posto aqui em partes, mas no canal eu posto completo aí pra quem perdeu o Evangelho da Verdade. Mas vocês leem tudo, né, André? André e Kleber, vocês leem. Mas eu posto pra vocês pra ver as explicações que eu dei. Poucas, mas foram boas. Tchau.